tecnologias assistivas, né? E o que uma pessoa idosa com deficiência e até comum precisa, né? Vocês imaginem o que seria da humanidade se não tivesse inventado o óculos, né? O óculos hoje parece tão natural que ninguém percebe que ele é uma prótese. Mas é. E todos têm seus problemas, né? Inclusive clínicos, remédios, que à medida que a gente envelhece vão aumentando em quantidade, em proporção, né? Os computadores que a gente precisa sempre. Hoje em dia, seja velho, criança, idoso, o computador é uma ferramenta, assim como orientações adequadas sobre como viver, né? Nesta semana, nós do Lions fizemos uma visita tremendamente produtiva à Fundação Copel. E o presidente dela, o engenheiro Lindolfo Zimmer, deu uma aula para nós dos desafios de uma fundação de previdência, saúde, algo que me permite estar vivo ainda, né? Em tese, se não fosse isso, dificilmente eu estaria aqui com 73 anos de idade e uma coleçãozinha de problemas. Eu devo dar um prejuízo muito grande para a fundação para cuidar. Então, gente, e só isso? Não, a própria cidade, né? A cidade, ela é equivalente a uma prótese. Ela permite ou não que pessoas idosas com deficiência, crianças e o trabalhador comum até se desloquem, né, por ela com segurança. Aqui no Brasil nós estamos atrasados, sei lá, há algumas décadas em relação a lugares mais desenvolvidos. É uma pena. E é difícil pôr na cabeça das autoridades a importância da acessibilidade, de fazer a cidade ser amigável a todos, exceto aos bandidos. Então, vamos ter o seminário PI 21 para falar sobre idoso. O CREA está promovendo mais um seminário internacional sobre pessoas com deficiência. Para mim não serve. Não estou enxergando direito, não ouço direito. E tem que tomar muito cuidado para andar pela cidade. Não, como já aconteceu algumas vezes, você nota que é um objeto desejável pelos bandidos e até agredido. Hoje em dia tem isso aqui, né? Isso é fantástico, os apps, né? Só que essa coisa aqui tem seus defeitos, né? Essas faixinhas pequenas aqui em cima, uma série de palavras difíceis, né? E fazer o quê, né? Afinal, quem mandou ficar velha, né? Aqui, ó, como é que você vai? E o dedo, né? Ele não é meio grosso, vai, tem que teclar, você tem que responder, não esquece, veja isso, veja aquilo. Essa semana, até no breaks, né? Só que os apartamentos têm que ter tomadas no chão para isso.
Não tem, né? Não tem suporte para no brakes, né? Eu não sei, talvez alguém consiga isso. E a gente vai achando coisas fantásticas, como essa lunetinha aqui que eu comprei numa viagem à França, tá? Que ela se ajusta, e lá eles têm até melhores, né? Isso é ótimo. Agora, qual loja aqui que a gente vai encontrar algo desse tipo, né? Essa lente, à medida que a gente vai ficando mais deficiente, você vai dessa para essa, junta uma com a outra, né? Aí engenheiro sempre acha uma maneira de arrumar essas coisas. Mas essa semana um amigo, companheiro, Toshiro Hida, grande autoridade do LAS, me perguntou sobre o aparelho de surdez. Né? Qual que é o ideal? Como fazer? Né? Primeiro eu conversei sobre os cartéis, sobre uma vinculação mafiosa até entre médicos e fabricantes, o que não é bom, né? Porque qualquer solução tem um fabricante tem a melhor, ou outro. E o fato do aparelho ser para dentro do ouvido, por exemplo, dentro do ouvido o cara está usando isso aqui. Só que é meio chato você ficar na rua assim, né? Alguém às vezes acreditar que você está ajustando um aparelho, né? Esse aqui a gente ouve muito bem o que está para trás, assim, porque ele fica para trás, né? É forte, então eu fico ouvindo tudo que eu não preciso. E o que eu preciso ouvir, muitas vezes me obriga até a tirar o aparelho de surdez. Mas eu tive uma isquemia no cérebro. Então eu tenho dificuldade em entender o que as pessoas falam. E é gozado que me mandaram fazer um exame e a moça da clínica achou que eu estava debochando dela. E saiu no relatório que eu não colaborei. Coitada, eu acho que ela não sabe que existem pessoas que realmente têm dificuldade para entender o que falam, né? Então há muita clínica, hospital, coisa mal equipada, né? Selo de qualidade. E seria fundamental, né? Selos de qualidade, indicadores de qualidade, mas até por interesse comercial, isso é escondido. Teria que saber o que está comprando. Os indicadores críticos deveriam ser em letras garrafais. É o caso do supermercado. Você vai, nem com isso aqui eu consigo às vezes ver o que existe dentro daquela embalagem, né? E as enganações são permanentes. O Procel, o setor elétrico, o Dr. Mário Santos até, desenvolveu um selo de qualidade, mostrando o consumo de energia. Isso faz décadas que está funcionando. Os hotéis, antigamente, as classificações 3, 4, 5 estrelas eram confiáveis, hoje já nem tanto. Tá? Até porque o gigantismo do mundo atrapalha. Mas o pessoal reclama da falta de postos de trabalho. Pô, gente, qualidade dá emprego, qualidade dá emprego. Os franceses já descobriram isso há tempo. Tá? Reforma agrária e outras coisas. Pô, uma fazenda poderia ser subdividida em lotes e um plantar um tipo de fruta, outro, e cada um se dedicar a desenvolver um produto diferente, né? Com qualidade inspecionada e coisas assim. Aliás, eu fico vendo o trabalhador rural, eu tenho pena dele.
sem dente, muitas vezes, pobre, né? Enfrentam uma competição colossal com os sacolões, com a doação, a plantação paralela, né, do que eles fazem. Né? Imagine se nas escolas, tudo, você pudesse dar aula em qualquer lugar e aquilo valesse, fosse certificado. É óbvio que muitas escolas ficariam vazias. Assim é o trabalho no campo. À medida que, ironicamente, nós favorecemos soluções alternativas, nós matamos o produtor que precisa de viver, não tem outra opção, do seu trabalho na enxada, no campo, e quem sabe desenvolvendo produtos artesanais. Então há muita coisa a ser vista, inclusive a nova geração de idosos. Né? No dia das mães, a minha esposa vai ganhar um computador. Né? E por quê? Porque ela precisa, inclusive com a tela maior, para poder ver direitinho o que precisa. Um chip, né? Um processador mais novo, que a indústria de computadores vai sempre promovendo o sucateamento programado, né? A indução a usos nem sempre necessários, 3, 4, 5, 6G, que é o caso do celular. Isso tudo é custo, que acaba virando exclusão social. Nós precisamos discutir qual o plano estratégico do Brasil para resolver, para atender a pessoa idosa. Qual o plano estratégico para as cidades viabilizarem a vida do idoso, da pessoa com doenças, das crianças, etc. Quais são as prioridades? Não temos, né? O que vale é a demagogia, é o democratismo. A mídia martela um assunto e depois eles fazem uma pesquisa. É óbvio que a mídia impressiona e as pessoas não agem, elas reagem. Pensar dói, incomoda. Nós temos que evoluir. Eu suponho que estamos evoluindo. É uma nova geração aí, mais treinada a pensar. O computador tem uma vantagem. Ele treina as pessoas. O computador não aceita coisas erradas, principalmente o programador sabe disso. Eu, quando estudei Fortran, em 1972, na Universidade Federal de Santa Catarina, numa fase áurea dela, infelizmente eu vejo a universidade contaminada agora pela corrupção, pelo menos é o que o noticiário mostra. Eu e meus amigos que faziam mestrado, a gente sofria, porque um comando errado e o computador entrava em loop, e aí vinha o operador do computador com aquelas pilhas de papel, que na época era a forma de ver o que acontecia, e dizer, o senhor desperdiçou papel aí, né? E a gente aprendeu muito com Fortran. Então, uma linguagem de alto nível, ela bem ensinada, bem usada, ela é importante, né? Porque ela ajuda a pensar.
não sei se é alto ou baixo nível, né? Hoje em dia tem tanta linguagem aí que eu já nem sei mais para que lado é o alto ou o baixo. Então nós temos que aprender a pensar, né? E o governo, as entidades, o governo é um problema, né? Ele muda, e muda colocando seus afiliados no comando do país. Aí após a próxima eleição, novos partidos que associados colocam seus afiliados e muda tudo. Aí um amigo falou, não, nós precisamos do Estado mínimo, talvez seja a solução. Mas isso não quer dizer que a empresa privada seja honesta. Depende muito da vigilância das agências reguladoras, etc. E da legislação. O grande, imenso suporte de qualquer democracia é ter leis mínimas, inteligentes, que possam ser respeitadas, e um poder judiciário honesto, sério, eficaz, que aplique as medidas disciplinares justas e necessárias para intimidar outros, que afinal de contas ninguém tem culpa de ter nascido de um jeito ou de outro e ter recebido essa ou aquela educação. Falar em punir culpados é um erro. Nós estamos punindo aquele elemento, a empresa, que é prejudicial à sociedade. Isso sim. A justiça, ela faz o papel de saneamento. Não é bem o caso do Brasil, porque a gente vê pessoas trabalhando para usar a justiça como se ela tivesse que ser perfeita e ver de fato o culpo, não. Bem, eu se eu fosse advogado, eu acho que daria para soltar qualquer um. Menos você pega em flagrante ou coisa assim, mesmo assim ainda dá para pôr em dúvida muita coisa. A justiça é uma utopia, como ela é colocada. Agora, ela é essencial, absolutamente importante na vida democrática, na vida com a liberdade possível. Todos os direitos humanos deveriam ter do lado escrito os deveres humanos. E, para muita gente, o ideal é a pena de morte. Coitado, vai botar num calabouço, eu ficaria louco lá dentro. O pessoal, por alguma razão, e razões não faltam, para ser contra a pena de morte. Mas imagine a China, um país grande, tremendamente populoso, querendo tratar o bandido em cadeias de luxo, etc. Faltaria dinheiro para escola, para creche, e a famosa criança. Aí vem o problema da cultura. Temos que respeitar culturas. Não temos, não. Nós temos que induzir mudanças necessárias. É triste olhar, por exemplo, numa cidade, às vezes numa rua, a comunidade indígena soltando suas crianças no meio do trânsito da rua de adultos para vender coisa com peninha de papagaio, sei lá o que. Isso era inacreditavelmente absurdo. Assim como pessoas achando que a calçada é a residência delas. Não pode. A calçada tem que ser desimpedida, livre, transitável, segura, limpa. E, no entanto,
numa radicalização de direitos, a gente vê essas coisas. Eu estou dando 2 exemplos. Exemplos não faltam. Então, gente, vamos ter 2 seminários importantes, um promovido pela OAB, pelo Lions, IAP, sei lá, outras entidades, e o seminário internacional sobre acessibilidade. Esse seminário vai durar 1 semana no CREA, acho que é no CREA. Né? Ótimo, uma boa oportunidade para quem pode ouvir, entender, enxergar, aprender algo. E muitas vezes há palestras erradas também, que a política do tadinho, ela impera no Brasil. As pessoas acham que tudo deve ser de graça, deve ser... Eu me lembro quando eu tive meu escritório, a faxineira dizendo que a vizinha dela tinha um filho com deficiência e ela vivia disso. Inclusive jogava fora as doações que ela não gostava, que ela achava que eram feias, sei lá, e não trabalhava, ficava ali. Aliás, acho interessante nessas comunidades ver que as mães estão gordas e os filhos estão magros. Né? Algo está errado, é preciso ver direito. O catador de lixo, que na sua ignorância leva o lixo para dentro de casa. Né? Nós vimos um incêndio do prédio lá no Paissandu, em São Paulo. O prédio era uma favela vertical. Né? Tinha material em combustível e oportunidades inúmeras para guardar da pior maneira possível lixo, etc. Então a bondade pode gerar tragédias. Essa é uma situação que nós precisamos ponderar. Essa frieza que a gente é obrigado a ter na análise das questões sociais é importante. Se você tem poder, você pode convencer, se você é pessoa que de alguma maneira gera opiniões. Que a maioria das pessoas não pensa, não adianta. Mas seguem a liderança, que nem uma manada, né? Existem os líderes da manada e o resto vai atrás. Dá para falar sem parar durante dias sobre esses assuntos. Mas, diante do que o professor Toshihiro até me perguntou sobre o aparelho de surdez, eu achei que era fundamental escrever. Né? E nós precisamos de portais que expliquem as vantagens e desvantagens de todas as próteses sem interesse comercial. Uma ONG aí que se dedique a analisar essas soluções e diga, olha, essa aqui é boa, é ruim, e ancorada por bons advogados, que é óbvio que aqueles que forem prejudicados vão reagir. Mas é necessário, e precisamos de laboratórios de certificação confiáveis, sérios. O Brasil devia estar entupido de laboratórios. É um país tropical, é um país com desafios peculiares. E bons hospitais, e a gente viu aí que é o contrário. O Brasil fechou centenas de hospitais, de clínicas e tudo. A legislação trabalhista, se vingar a anterior, ela é prejudicial ao trabalhador. Ela é anacrônica, ela está errada. Não pode continuar, inviabiliza tudo. A pequena e média empresa, o prefeito de cidade do interior, cidades pequenas,
ele se sente seguro? Eles se sentem seguros? Tá? Na área de contabilidade, a minha filha fez um estudo, é uma gozação, né? Todo dia sai aí uma orientação nova para cobrança de impostos, quer dizer, a senha fiscal é um negócio maluco. Lógico, tem que sustentar tudo isso. Tá? E as entidades têm que ser úteis. Se não forem, fechem. E também ver com cuidado. Eu achei estranho, por exemplo, o sistema 3S inaugurar na Avenida Paulista, em São Paulo, um polo cultural. Pô, é para isso que existe o sistema 3S? Que ele sai do preço da contribuição dos empresários. E é óbvio que isso aumenta custos no Brasil. Ficou moda, né? A área cultural, todo mundo é artista. O cara dá 3 pulos, grita, é artista. Faz um rabisco numa tela, é artista. Né? Esse é o tempo dos alucinógenos, dos vícios e das fantasias. Né? Tanto assim que o Brasil é especialista em carnaval. E agora vem a Copa do Mundo, né? Que facilita a vida daqueles que estão em julgamento. Nós vamos ver coisas absurdas durante os próximos 3 meses, que o povo vai estar distraído, sabendo se fulano joga, não joga, se o Brasil vai ter esse... Quanto ganha cada um desses atletas? Não importa, eles têm salários sem limite. Maldito é o presidente de clube que não gasta dinheiro com eles. Lá na Rússia, o campeonato vai ser na Rússia. Então Putin vai ter uma oportunidade de fazer propaganda dele. E o grande negócio que é jogar futebol. Quando eu vejo um amigo, meu filho vai ser engenheiro, médico, advogado, coitado, ele não joga futebol, não. Se jogasse bem futebol, para que estudar, né? Então, esse é o mundo em que vivemos. E não se esqueça, quem souber explicar bem o que é as diferenças das próteses, né? Explique que essa é uma das coisas mais difíceis dos leigos entenderem. Às vezes o cara acha que porque ele está com um aparelho ou com uma lente tem que enxergar, ver, ouvir tudo. Não é bem assim, não. Obrigado, gente, pela paciência.